Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Estou nervosa, tá? Deixa eu beber água aqui um pouquinho. Hoje eu acordei com uma mensagem jogada no meu colo. Você prega hoje? Nem tinha aberto o olho direito, já tinha que resolver isso. Mas o Senhor é bom, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 12. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui e nem sei qual o propósito do teu coração e o que você precisa ouvir. Mas eu tenho certeza que hoje Deus está quebrando cadeias nas nossas vidas. Deus está quebrando aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos amarra, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual ele abriu automaticamente, e saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Considerando ele essa situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, aonde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? E porém persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aleluia. Irmãos, eu comecei a pensar na vida de Pedro. Pedro foi encontrado por Jesus, ele estava pescando. Jesus estava pregando na praia. E Pedro não tinha pescado nada aquela noite. Ele estava lavando as redes na praia, quando Jesus o encontra
e pede o barco dele emprestado. Ali, Pedro teve uma visão de quem era Jesus. Pôde conhecer quem era Jesus. Mas Jesus sabia bem quem era aquele homem que ele estava escolhendo. Pedro passou a ser um dos 12 apóstolos, um dos 3 mais próximos de Jesus. Mas Pedro teve uma trajetória, um processo de vida com Jesus. Ao ponto de Jesus, certa vez, chegar para ele e falar assim: Pedro, quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Depois de tanto tempo andando com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: você ainda não é convertido, Pedro. Ainda tem muita coisa para eu fazer na sua vida. Você corta a orelha, você me nega. E assim foi a trajetória de Pedro, até ele chegar aqui em Atos. Certa vez diz que quando Jesus foi preso para ser crucificado, Pedro estava ali no pátio daquele lugar e ele nega Jesus. E quando Jesus passa por ele, Jesus olha para ele. E Jesus olha bem dentro de Pedro. E aquela visão mudou Pedro. Pedro era fiel de longe, mas quando a coisa apertou, quando a dificuldade chegou, ele negou a Jesus. Mas Jesus, ele é aquele que não abre mão da gente fácil. Ainda que eu seja cheia de imperfeições, ainda que eu faça coisas que não agrade a Ele, Ele continua investindo em mim e em você. Ele continua investindo em Pedro. Pedro nega Jesus, foge, volta a pescar, voltou a fazer aquilo que ele fazia, porque para ele não tinha mais sentido, não se sentia digno. E quando Jesus ressuscita, que ele olha para Maria, ele fala: Maria, avisa Pedro. Avisa a todos e avisa Pedro também. Eu não sei se Maria avisou a Pedro. Fato é que Jesus foi atrás dele. E quando Pedro está ali pescando, e eles estão ali, ele ouve uma voz da praia que diz assim: joga mais uma vez para a direita. Ele lembrou. Ele falou: eu já ouvi isso. E João olha para ele e fala: é o mestre. E ele se joga na água e vai até a praia. E Jesus está esperando ele ali com um banquete. E ali, Jesus cura as feridas de Pedro. Ele diz assim: Senhor, tu sabes, por 3 vezes, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele assim: Pedro, confirma, cuida das minhas ovelhas. Eu tenho uma promessa sobre você, Pedro. Você vai envelhecer. Você ainda tem muita coisa para fazer na minha obra. E Pedro segue a sua caminhada. Nós entramos no livro de Atos. E Pedro já não é mais o mesmo. O Pedrão ficou lá atrás. E de repente um homem que era praticamente analfabeto começa a pregar e 3.000 almas se rendem aos pés dele. E quando nós olhamos, aqui o livro de Atos fala de Atos dos Apóstolos, mas nós ouvimos falar muito de Pedro e de Paulo. Paulo era bom na escrita, Pedro era bom na palavra. E 3.000 almas aceitaram Jesus, aceitaram o Salvador em uma única pregação. E Deus ia acrescentando através do ministério de Pedro. Mas até Pedro chegar aqui, não foi fácil. O processo foi demorado. E Deus continua investindo em mim e em você, para que nós possamos chegar aonde Ele quer. Porque Ele já tem um projeto para a minha vida e para a sua. E eu tenho que me moldar ao projeto dEle. Ele não vai mudar a planta por minha causa. Muitas coisas eu vou passar até que eu consiga me encaixar naquilo que Deus quer para mim. E Pedro passou por muitas coisas. E Deus foi trabalhando, Deus foi curando. E agora nós estamos aqui. Atos 12. Pedro já tinha feito muitas coisas. E de repente, Herodes prende Tiago e Pedro. Mandou matar a Tiago ao fio da espada. E achou que aquilo era bom, porque os judeus gostaram, politicamente falando, aquilo foi bom. E ele fala assim: bom, então, se eles gostaram disso, amanhã eu vou dar outro show. Daqui uns dias, só vou esperar passar a festa dos pães asmos e eu vou dar um show aqui, eu vou matar Pedro. E vou confirmar o meu reino aqui, e essas pessoas que estão aqui, que gostaram, vão ficar do meu lado. Mas a Bíblia diz, que a igreja orava,
Aqui fala que Pedro estava guardado. Herodes achava que Pedro estava preso, mas não, ele estava guardado. Deus guardou ele ali. E aguardando, e a igreja orando, a igreja buscando, até que algo acontecesse. Eu fico observando, né, as coisas que aconteceram que Herodes não conseguiu evitar. Porque na cabeça de Herodes, ele dizia assim, eu já matei um, agora eu vou matar outro. Mas será que a igreja também não estava orando por Tiago? Só orava por Pedro? A igreja orava por Tiago também. Mas existia um ponto. Estava na agenda de Herodes, Tiago morrer. E estava na agenda de Deus, Tiago ser recebido em glória. Mas no caso de Pedro, estava na agenda de Herodes ele morrer. Mas na agenda de Deus, estava determinado que ele vivesse. Porque havia uma promessa sobre a vida dele, de que ele envelheceria. E Deus sabia que não era a hora. E quando Deus determina que alguém vai viver, pode o carro capotar, não tem Covid, não tem facada, não tem tiro, não tem acidente, não tem nada que impeça. Então eu não sei o que foi decretado para a sua vida, o que o inimigo decretou, mas celebre, viva, projete, porque o funeral foi cancelado. Projete, porque Deus vai te dar vida, e Ele tem te dado vida, e vida com abundância. E aquilo tudo que Ele projetou, vai ser estabelecido na sua vida. Aí nós chegamos aqui, e eu falo para você 3 coisas que Herodes não conseguiu impedir. Jezabel tentou impedir o ministério de Elias. Queria matar Elias. Mas Deus não queria que Elias morresse. E ela diz que ela mataria ele. Eu imagino Deus ouvindo e falando, não, você não vai morrer hoje. Elias não vai morrer nem hoje, nem amanhã. Quer saber? Nem morrer ele vai. Ele vai ser transladado, vai ser arrebatado. Não vai ficar aqui. Porque eu não quero que ele morra. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle dele. E Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja. Ele não contava com isso. Ele prendeu Pedro ali e colocou aquele monte de guarda para evitar que tirassem Pedro dali. Mas ele não contava e não conseguiu impedir que a igreja orasse. Quando você ora, o céu se move. A igreja que ora, ela é como uma bomba no inferno. Se nós soubéssemos o poder que tem a nossa oração, nós oraríamos mais. Nós buscaríamos mais. Porque a Bíblia está cheia, está repleta de exemplos de pessoas que oraram e obtiveram vitória. Josué orou, o sol parou. Elias orou e fogo caiu do céu. Josafá orou ao Senhor e houve emboscada, um exército mesmo se matou. E por que nós tememos? Por que nós ficamos desesperados se nós temos a maior arma nas nossas mãos? Que é um joelho prostrado no chão, que é uma oração diante de Deus. Ore mais. Todas as vezes que você ora, Deus trabalha a seu favor. Muitas vezes nós até pensamos assim, nossa, mas eu não consigo orar, eu não sei orar, não consigo mais. Eu ajoelho e eu não tenho palavras. Você não precisa de palavras. Você só precisa gemer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, até mesmo com gemidos. Ainda que você não consiga, que você fale, nossa, eu não tenho uma oração bonita. Mas essas orações que nós fazemos em meio a lágrimas, elas têm tanto poder. E eu creio que são as mais bonitas que chegam diante de Deus. Mas é necessário que você ore, que você busque, que você se proste, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. É Ele quem está com todo o poder nas mãos dEle. Mas você precisa orar. Você precisa buscar. Você precisa queimar mais incenso. E o que nos impede muitas vezes? As redes sociais, a correria do dia a dia. Nós não temos tempo mais de orar ao Senhor. E essa é uma das estratégias do inimigo. Se nós pararmos de orar,
ele vai ter livre acesso no nosso meio. Ele vai poder enfiar a cunha dele e nos desestruturar, nos levar à frieza espiritual, acabar com a nossa fé. E depende de quem? De Deus, isso? Para que isso não aconteça? Não, isso depende de nós. Herodes não contava com isso. E a oração que era feita a Pedro, a Bíblia diz que é incessante a oração. Muitas vezes nós oramos um pouco e não vemos ainda a resposta, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E nós paramos de orar. Nós pegamos e colocamos a nossa oração numa gavetinha e deixamos lá. E esquecemos. Falar, isso aqui não aconteceu até hoje, não acontece mais. Quem disse? Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. O interessado em nos abençoar é Ele. Mas é necessário eu fazer a minha parte. É necessário que eu busque. É necessário que eu clame. Que eu me coloque na brecha. Eu não posso ficar parado, olhando para o meu lar, para a minha casa, desabar. Eu não posso ficar parado, olhando que dentro do meu lado tem alguém que está enfermo. Ah, mas a obrigação de orar não é só dos obreiros, é nossa. Eu interceder por você, você interceder por mim. Nós temos que orar uns pelos outros. E aqui quem orava por Pedro eram anônimos. O nome deles não aparece no texto. Você pode procurar aqui, não aparece no texto o nome deles. Eram anônimos, eram pessoas que ninguém nem imaginava. Mas eram tão poderosos em dobrar os joelhos e orar, que eles moveram o céu naquela noite. Herodes estava contando que iria matar Pedro ao amanhecer. Mas ele não contava com a oração. A oração é tão poderosa que nós vemos aqui no texto, o anjo foi buscar Pedro. Mas quem buscou o anjo foi a oração. Eu não sei como você está, mas se você quer ver o céu se movendo a seu favor, volte a orar. Volte a buscar ao Senhor. Volte a colocar os seus joelhos no chão e pedir misericórdia e orar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Às vezes, quando eu me vejo longe, sabe quando você olha assim, você fala, nossa, parece que eu estou tão longe daquilo que Deus quer para mim. Eu oro e falo, Senhor, me ajuda a voltar para casa. Me ajuda a voltar para o lugar que o Senhor me preparou. Me ajuda a voltar. Porque não é fácil. As lutas do dia a dia, muitas vezes, tomam o nosso tempo. Nós corremos de um lado para o outro. É filho, é emprego, é marido, é casa, é cachorro, é gato. E o que sobra para o Senhor é o nosso cansaço na noite. E muitas vezes nós não conseguimos nem orar. Às vezes falamos, Senhor, a minha oração é a mesma de ontem. Abençoa, Jesus, tem misericórdia. Viramos do lado e dormimos. E se Jesus nos desperta na madrugada, nós viramos do lado e dormimos. Não buscamos mais. E hoje o que o Senhor quer é que você volte a orar. Volte a buscar, como era no começo. Tente lembrar como era no começo. Como você buscava, como você orava. Você não via a hora de chegar na igreja, chegar em casa para ter um tempo de oração com o Senhor. Estar na presença dEle, não só para pedir, simplesmente pelo fato de estar aos pés dEle. Só por estar na presença, por sentir a presença, por estar ali ao lado dEle. Nós temos que voltar a orar, como orávamos antes. Porque Ele ainda responde às nossas orações. Ele ainda ouve o nosso clamor. E Ele ainda opera milagres através da nossa oração. Uma outra coisa que Herodes não conseguiu barrar foi que Pedro dormiu. A Bíblia diz que Pedro dormiu. E é interessante você olhar isso, porque quando eu passo por situações difíceis, quando eu sei que eu tenho algo muito difícil para resolver no outro dia, normalmente eu perco o sono. Eu fico preocupada, eu fico nervosa, eu não consigo descansar, minha mente não desliga. Mas Pedro dormiu. Herodes não conseguiu impedir que Pedro descansasse no Senhor. E Jesus quer isso.
que nós descansemos nele. O salmista diz assim: deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. E eu posso dizer com toda a convicção, Pedro, depois dessa situação, bem lá na frente, escrevendo as cartas, imagino ele pensando nessa situação, nessa noite em que ele deitou, tendo uma sentença de morte sobre a sua cabeça, e ele pega e ele escreve assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que tem tirado o seu sono? O que tem deixado você ansioso? O que nós mais vemos são pessoas ansiosas. É uma ansiedade que chega a nos tirar a paz. Nós não dormimos, nós não conseguimos comer, nós corremos, nós comemos já pensando naquilo que a gente tem que fazer no outro dia ou fazer à noite. E nós não conseguimos descansar no Senhor em meio à dificuldade. Nós não conseguimos dormir. Não conseguimos descansar. O deleita-te no Senhor é isso. Descansa nele. Descansa nos braços do Senhor. Porque é Ele que nos traz essa tranquilidade. E Jesus diz assim, olha, que toda essa nossa correria, toda a nossa ansiedade, não pode mudar nada na nossa vida. Eu estar ansiosa não vai aumentar a minha estatura. Não vai resolver nada, muito pelo contrário. Daqui a um tempo eu vou precisar de botox, vou precisar de antirrugas, vou precisar de remédios, porque a ansiedade me consumiu. Porque eu não consegui descansar no Senhor. Eu não consegui olhar para o meu Deus e crer que Ele está no controle da minha vida. Foi falado aqui, cantado, sobre o trono dos reis. Isaías, ali em Isaías 6, ele chega numa situação que ele olha, Uzias tinha morrido, o trono terrestre estava vazio. Mas ali tem duas dimensões, a sobrenatural e a terrestre, a terrena. Deus ainda estava no trono. E ele viu, ele teve essa visão. Deus mostrou para ele que ele ainda estava no trono. Tudo pode estar dando errado. Você pode estar com dificuldades, você tem uma sentença sobre você, você tem credores atrás de você, seja qual for a sua dificuldade, Deus ainda está no trono. E Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele não perdeu o controle da minha vida nem da sua. Mas nós não conseguimos enxergar isso, porque a ansiedade, ela nos atrapalha. Ela nos deixa doente. E nós não vamos conseguir mudar nada disso. Certa vez Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é importante: estar na minha presença. Em outras palavras, ele queria dizer: Marta, tá certo que crente come muito, né? Que eles vieram aqui, você quer servir uma mesa farta, mas uma mistura só tá bom. Só um franguinho caipira já dava, não precisava de tudo isso não. Porque o que eu quero é que você sente e aprenda. Porque pode ser a última oportunidade que você terá de estar aos meus pés como Maria. Pode ser que eu não tenha mais tempo para continuar ensinando, para vir na sua casa e continuar pregando. E realmente não teve mais esse tempo. Porque logo após Jesus foi preso e crucificado. E Marta perdeu a oportunidade de estar ali aos pés do Senhor. Uma coisa só bastava. Todos os dias nós temos roupa para lavar. Eu sei que as donas de casa aqui e alguns maridos vão se identificar comigo. Todos os dias tem roupa. Todos os dias tem louça. Às vezes eu olho para a minha casa e eu falo assim: eu acho que eles pegaram as roupas dos vizinhos para eu lavar e passar. Porque não é possível tanta coisa. É muita roupa, é casa, é filho, gente, é quintal para lavar, é cachorro para dar banho, é muita coisa. Mas nós temos que arrumar um tempo e descansar no Senhor, sabendo que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele ainda tem poder para fazer aquilo que nós não podemos. O poder está na mão dEle, não está nas minhas.
Porque eu sou falho, eu sou limitado. Muitas coisas eu não consigo. Mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele quer que você descanse nele. É fácil descansar em meio à tempestade? Não é. Ele nunca disse que seria fácil. Mas nós temos que aprender e exercitar isso em nós, como Pedro fez. Pedro pode ter pensado, amanhã Herodes quer me matar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele me fez uma promessa de que eu iria envelhecer. Eu quero essa promessa, sabe? De que eu vou envelhecer. Eu digo que eu quero morrer lá perto dos 100 anos. Quero viver bastante ainda. E Pedro confiava nisso, nessa promessa. Ele se agarrou a isso e descansou quando havia uma sentença de morte sobre ele. Que promessa Deus tem te feito? O que Ele tem dito para você? E eu tenho certeza que o que Deus tem para você é vida. O que Deus tem para você é solução dos seus problemas. Ele vai te ajudar a resolver e passar pelas situações. Não é fácil passar por aquilo, tudo que o Senhor muitas vezes propõe no nosso caminho. Não é fácil. E por que Deus propõe essas coisas, coloca esses obstáculos no nosso caminho? Para que nós venhamos crescer. E crescer dói. Não é fácil crescer. Faz tempo que eu cresci, não cresci muito, mas eu não lembro da dor do crescimento, mas eu já ouvi alguns falar que sente dor, porque crescer dói. E crescer em Cristo também dói. Até que Cristo seja formado em nós, dói. É difícil, é doloroso. Uma hora você confia, dali a pouco você não confia mais. Uma hora você crê, dali a pouco você não crê mais. Mas você vai tendo as experiências com o seu Deus. E você vai aprendendo a descansar nele. Quando o Rafael nasceu e foi para a UTI, ele teve uma convulsão, ele teve uma infecção generalizada. E eu entrei naquela UTI, o médico disse para mim, olha, vai se preparando, porque não vai viver. Ele teve isso, teve aquilo, parou isso, parou aquilo. E eu perdi o chão. Saí daquela UTI, o meu quarto onde eu estava era bem na frente. Eu encostei na parede e eu comecei a orar ao meu Deus. Comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia. Eu preguei a semana passada que o Senhor foi até a filha de Jairo e curou ela. Cura o meu filho. Entra aí nessa sala que eu não posso entrar e cura o meu filho. E Jesus falou para mim assim, eu fui até a casa de Jairo, mas antes de eu chegar lá, teve um processo. E eu falei, Senhor, então me ajuda a passar por esse processo. E foram semanas de angústia, semanas que um dia eu confiava e meia hora depois eu já estava duvidando. E Deus foi trabalhando em mim, Deus foi trabalhando em mim. Até o dia que o meu filho saiu da UTI, foi para casa e eu estava dormindo. E Deus despertou o Luciano e começou a usar o Luciano falando em mistério. E eu fiquei ouvindo, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. E o Senhor falava assim para mim, filha, você falou assim, nossa, meu filho passou por tudo isso, veio para casa, fulano não veio ver, ciclano não veio ver, beltrano não veio ver. E Jesus falou assim para mim, realmente eles não vieram, mas eu vim. Eu desci hoje. E eu comecei a aprender que tudo estava no controle de Deus. Ainda que eu achasse que estava tudo acabado. Ainda que eu olhasse para o meu filho e falasse, não vai viver. Mas quando a pessoa está na agenda de Deus para viver, nada leva essa pessoa. Nada derruba, nada abate. Então continue crendo no Deus que te chamou. Porque Ele olhou para você e Ele viu valor em você. Ainda que o mundo tenha olhado e tenha dito assim, olha, esse aí é um nada. Pode ser que para um mundo, mas para Deus não. Ele gosta desses que são difíceis. Ele gosta dos que dão trabalho. Ele gosta dos improváveis. E Ele gosta de trabalhar.
ele gosta de moer para que você chegue aonde ele quer. Certa vez eu tinha, acho que uns meses de casada, e eu me lembro que era ceia, e eu tinha um cabelo bem compridão, eu arrumei os meus cabelos, me arrumei para ir para a igreja. Aí eu olhei no espelho, e olhei para mim no espelho e falei assim, nossa, hoje eu estou linda. E fui para a igreja, que a autoestima é tudo, né? Fui para a igreja. Quando estava terminando a ceia, na época, na Assembleia tinha esse costume, ó, Deus mostrou algo para alguém, uma irmã subiu e disse assim, olha, hoje, uma pessoa que eu não sei quem é, você olhou no espelho e disse assim, eu estou linda. Deus manda te dizer, você está linda mesmo, mas eu vou te quebrar e você vai ficar mais bonita ainda. E como, nossa, se eu tivesse um buraco, eu tinha me enfiado no chão. E eu vi tudo o que Deus fez na minha vida para eu chegar até aqui. Quantas vezes eu chorei, quantas vezes Deus me corrigiu, quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes o Senhor veio e me animou e me confortou. Porque nós passamos por processo. E continue confiando no Senhor no meio do seu processo. Continue crendo que Ele pode mudar a sua vida. Que Ele é quem vai te lapidar. Que Ele é que vai mudar todas as coisas. Porque nós não temos poder para isso. Mas Ele tem. E Herodes achou que Pedro iria se desesperar. Mas Pedro dormiu. Que nós possamos fazer como Pedro. Na hora da dificuldade, vai deitar, toma um banhinho, se perfuma, afofa o travesseiro e descansa. José, quando dormiu, Deus disse para ele e mostrou, olha, você vai ser governador. Samuel, quando deitou para descansar, o Senhor o chamou. E ele disse, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quer ouvir o Senhor falar? Não está ouvindo no meio da sua correria? Tente aquietar a sua alma. E você vai ouvir Deus falar. Porque às vezes nós até oramos e nós só falamos. E não paramos para ouvir Deus falar. Não ouvimos. Chegamos aqui, nós até cantamos. Mas nós estamos aqui só o nosso corpo, a nossa mente está em outro lugar. E nós saímos daqui e nós falamos assim, Deus não falou comigo hoje. Ele não falou ou você não ouviu? Você não deu chance para ouvir aquilo que ele tinha que falar. E tem uma outra coisa que eu aprendi com ele. Ainda que eu não ouça, não quer dizer que ele não me ouve. Ele pode não falar nada, mas ele me ouve. E eu tenho que descansar nele, para que ele possa trabalhar na minha vida. Para que ele possa mudar as situações da minha vida, é necessário que eu descanse. E a terceira coisa que Herodes não previa, era que o anjo entrasse dentro da prisão. Como eu disse aqui, a oração, o anjo buscou a Pedro, né? Através da oração. A oração buscou o anjo. E Pedro dormindo, o anjo entra. A Bíblia diz que houve um clarão. E o anjo, no original está fere Pedro, daqui do lado. Ele só não deu um toquinho, não. Ele feriu Pedro do lado. Levanta, Pedro. Como levantar se eu estou com os pés e as mãos atados? Mas quando Pedro se levanta, as cadeias caíram. As correntes caíram. Quando Deus te der uma ordem, não olhe para você. Olhe para a ordem. Porque quando a ordem vem, ela vem carregada de poder para que você possa executá-la. Não olhe para a sua dificuldade. Não olhe para as correntes que te prendem. Não olhe para o mundo em volta. Olhe para a ordem. Porque ela vem cheia de poder para ser realizada. E quando ele olha, cai as prisões. Aí o anjo diz para ele, vamos embora? Quem está saindo de uma prisão, vamos combinar que Pedro estava numa prisão de segurança máxima. Aonde é que você vê nessas prisões que nós temos hoje? 16 soldados por causa de um homem. 16 soldados para prender um pescador. É muita coisa, né? Mas Herodes não era bobo nem nada.
e ele já ouviu falar que, vez ou outra, a pedra era removida e o morto saía de lá de dentro, que de vez em quando as pessoas ressuscitavam e saíam andando por aí. Então ele pensou assim, bom, eu não vou brincar com esse povo. Então, põe tudo isso de guarda. E além de todos, nesses 16, divide aí, mais 2 vai ficar com ele, lá dentro, que é para ninguém entrar e ele não ter como sair. 2 guardas presos junto com ele dentro da cela. E o anjo tira ele de lá. Levanta, Pedro. Você vai sair daqui. Quem está numa prisão de segurança máxima não vai pensar em se arrumar. Eu não pensaria. Eu sairia logo. Mas não, o anjo, ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, põe as suas sandálias. Coloca aí o seu cinto. Unge os seus lombos. Em outras palavras, se posicione. Porque você não vai sair daqui de qualquer maneira. Você pode estar preso, você pode estar numa situação que você não tem como sair dela. Deus vai te tirar hoje, mas você não vai sair de qualquer maneira. Você vai sair posicionado. Porque quando você sair, as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas não estava preso? Mas não estava naquela situação? Mas olha como está. Em outras palavras, o anjo disse, olha, se arruma, se ajeita, arruma aí a roupa, põe o blazer, vamos lá, penteia esse cabelo que você não vai sair daqui de qualquer jeito, não. Eu quero que você saia daqui posicionado. Porque as provas que nós passamos, tudo aquilo que o Senhor permite que a gente passe, é para nos posicionar. É para fazer com que nós sejamos melhores. Você vai passar por luta? Você vai, mas passe por ela em pé. Passe por ela com valentia, seja corajoso para você passar por essas lutas. Pedro se levanta e eles vão saindo. Passa por um portão, passa por outro, chega em frente a uma porta de ferro. E agora? Ali foi criado o primeiro sensor de presença. Quando eles chegam perto dessa porta, a porta se abre e eles saem. De repente, Pedro se vê na rua. Mas até então, Pedro achava que era uma visão. E eu fico pensando, qual o nível das visões que Pedro tinha para achar que aquilo era uma visão? Ele devia ter visões gloriosas. Imagina um lençol cheio de animais, subindo e descendo, com comidas. Imagina as coisas que ele não via da parte de Deus. Para ele achar que aquilo era uma visão. E de repente ele olha e fala, não, realmente, Deus me tirou. Deus me tirou daqui. Qualquer pessoa que entrasse, que quisesse entrar, que ousasse, entrar naquele lugar para tirar Pedro, teria que passar por todos aqueles guardas. Mas com Deus é o contrário. Não adianta Deus abrir a porta por fora, se dentro existem prisões que nos prendem. O que tem te prendido? Hoje Deus entra no meu e no seu coração. Porque tudo que Deus faz, começa dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para fazer por nós, primeiro Ele faz em nós. E o que Ele tem feito em você? Você tem deixado Deus fazer? Deus trabalhar em você? Deus fazer como o oleiro fez? O vaso não foi o oleiro que quebrou, o vaso se quebrou sozinho. E o oleiro moldou novamente, até que ficasse do jeito que Ele queria. Você tem deixado Deus te moldar? O que te prende? O que tem dentro do seu coração que te prende? Que você não consegue se libertar? Talvez a falta de perdão, uma mágoa não tratada. Talvez coisas que aconteceram no mal entendido e não foi resolvido. O que tem prendido você para que você possa ser livre de fato? Porque Deus já está ali, Ele está abrindo as cadeias para Pedro. E Ele quer abrir para nós. Mas o que prende você? Quais são as cadeias? Olhe para dentro de você e veja o que está ali que é necessário que Deus quebre as amarras, as algemas. Às vezes você não consegue perdoar. Às vezes você não consegue se perdoar. Às vezes alguém te magoou tanto que você não consegue se desprender daquilo.
Eu tenho muitas experiências com isso, de coisas que estavam dentro do meu coração e que eu tive que abrir a casinha, a portinha de lá do quartinho da bagunça para Deus limpar. E Deus foi falando, olha, vai tirando isso, vai tirando isso, vai tirando isso. O que você tem que tirar do quartinho da sua bagunça? Porque quem tem um quartinho desse sabe como é. Por menor que seja, você vai acumulando coisas. Você coloca lá um ventilador quebrado, você coloca lá uma vassoura que está sem cabo, uma escada velha, e você vai colocando, você vai entulhando, você vai entulhando. Uma hora você precisa abrir. Você precisa tirar todas essas coisas velhas, se você quiser o novo na sua vida. Quer viver o novo? Tira o velho. Quer viver coisas novas do Senhor? Tira o velho. Tira para fora o rancor. Tira para fora toda a mágoa. Tira para fora a falta de perdão. Tira para fora a raiva, a ira. Tira para fora tudo isso. E deixa que a luz do Senhor ilumine esse lugar. Deixa que Ele faça uma limpeza. Deixa que Ele mude tudo dentro de você. Porque tem coisas que dependem de nós. É necessário que Ele me limpe para que eu possa viver o novo. Porque eu não posso viver o novo de Deus carregando atrás de mim um monte de tralha velha. Eu sou filha de acumuladora e neta de acumuladora. Então, a gente sempre guardou de tudo dentro de casa. Parafuso, porca, madeirinha, espelho velho, todas essas coisas. Mas meu avô trazia tudo isso para casa. Mas eu me lembro que quando ele faleceu, deu trabalho para limpar o barracão. Porque era muita coisa velha. E aí a gente olhava para aquilo e ria e falava, por que ele guardava isso? Qual a serventia disso? E eu te pergunto, qual a serventia disso que você guarda no seu coração? Para que serve? Além de te machucar, além de te magoar, além de impedir que você se aproxime de pessoas. Porque nós temos que criar pontes, não muros. E essas coisas que nós guardamos dentro de nós, criam muros e nos afastam das pessoas. Mas quando nós começamos a tirar essas coisas de dentro de nós, porque não valem a pena, elas só nos afastam de Deus, aí você começa a criar pontes que te liguem às pessoas, que te conecte a outras pessoas, que te aproxime de pessoas que você não queria mais. E é muito difícil isso. Não é um processo fácil. Mas é necessário, se você quiser sair dessa prisão que você se encontra. Você precisa fazer isso. E Pedro sai. Viu que era o anjo e, de repente, ele fala, bom, agora para onde eu vou? Eu tenho que sair da rua, porque vai que eles dão conta de que eu saí e ele vai para a casa da Maria. Estava tendo vigília na Maria. Estava todo mundo lá reunido, orando. E ele chega na casa da Maria e ele começa a bater na porta. E demora, porque a Bíblia diz que ele insistia em bater. Demorou para a Rode ouvir que ele estava batendo. Aí você pensa, mas como assim, né? A porta de ferro se abriu na frente dele e a de madeira, ou uma porta muito mais frágil, ele está tendo que bater? Tem portas que é para Deus abrir, mas tem outras que dependem de mim. Tem portas que eu só abro com um pedido de perdão. Tem portas que eu só abro se eu correr atrás e for estudar, se eu correr atrás de me capacitar, se eu correr atrás, senão ela não vai abrir, porque ela depende de mim. E eu sei o que eu preciso fazer. A mudança que eu quero, às vezes, está na atitude que eu não tomo. Eu demoro a tomar atitudes. E aí eu reclamo com Deus que aquilo que eu preciso não aconteceu. Mas será que depende de Deus? Porque o que depende dele, ele faz. Então, às vezes, depende de mim. Eu preciso insistir mais. Eu preciso bater mais para que a porta se abra. Eu preciso buscar mais. Tem portas que vão depender de mim, única e exclusivamente. Aí Pedro, ele fala assim, se não me engano, no verso 11, ele diz assim, que... Deixa eu achar aqui, verso 11.
que a expectativa, ó, o 11, né? O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Havia uma expectativa naquela noite no ar sobre a vida de Pedro. A expectativa do povo era: vai morrer. Amanhã vai ser decapitado, vai ser enforcado, mas ele vai morrer amanhã. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele frustrou os planos das pessoas. Eles achavam que no outro dia Pedro morreria. No livro de Esther, capítulo 9, verso 1, fala que eles esperavam o dia da morte. Né? A mãe esperava ali o dia certo que os judeus morreriam. Mas Deus frustrou tudo isso. E a expectativa deles foi ao chão. Eu não sei a expectativa que as pessoas têm a seu respeito, porque muitas vezes elas nos olham e nós estamos no nosso processo e elas dizem assim: amanhã não levanta. Mas o Espírito de Deus é tão lindo que Ele vai no outro dia, Ele nos tira da cama, Ele nos levanta e Ele nos faz caminhar. É como se a comida que Elias comeu e andou mais 40 dias fosse dada a nós. E nós conseguimos andar mais um pouco. Nós conseguimos continuar a nossa caminhada. Qual é a expectativa que está sobre você? O que pensam sobre você? Ou melhor, o que você pensa a seu próprio respeito? Porque muito mais importante do que pensam sobre mim é o que eu penso sobre mim. O que você pensa? Que você não consegue? Que você fracassou? Que você não tem condições? Que não há possibilidades? As pessoas também pensam nisso. Que você não vai conseguir. Se não me engano, no livro de Números, diz que quando eles foram espiar a terra, eles voltaram, foram em 10. 8 disseram assim: nós somos aos olhos deles como formigas. Não foi assim que eles disseram. Eles disseram: nós somos aos nossos próprios olhos como formigas diante daquele povo. Eles se diminuíram. Eles não acreditaram neles, que eles poderiam conquistar aquela terra. O que você tem pensado a seu próprio respeito? Você está estagnado achando que você não chega em lugar nenhum? Muito tempo, eu não acreditei em mim mesma. Mas um dia eu orei e apresentei algumas coisas ao Senhor. E eu me lembro que certa vez eu estava num culto, era ceia, e o pastor pregando. Sobre Neemias ele estava pregando. E de repente Deus falou comigo. E a palavra era um versículo assim: quem diria que Sara daria filhos a Abraão na sua velhice? E eu fiquei parada pensando naquilo, sabe? Eu falei, mas não tem nada a ver, né, com isso que Deus está falando na palavra aqui. Aí eu comecei, Deus começou a falar comigo. Aí eu lembrei daquilo que eu tinha colocado diante de Deus em oração. Que para mim era improvável, porque eu achava que eu não conseguiria chegar aonde eu queria. Eu queria e eu achava que eu não tinha condições, que eu não tinha capacidade para aquilo. E talvez eu não tinha mesmo. Mas Deus é aquele que nos capacita. É Ele que nos levanta quando nós tomamos a nossa atitude para que certas portas sejam abertas. Mude o pensamento que você tem a seu respeito. Comece a mudar as palavras que saem da sua boca. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Comece a pensar diferente. Mude a sua mentalidade. Muitas vezes, a nossa mentalidade tem que ser mudada com ações. Hoje eu estava ouvindo uma moça pregando e ela falava a respeito dessa mudança de mentalidade. E ela falava assim, olha, a gente tem que começar a mudar tudo dentro da nossa casa. Muitas vezes eu vou tomar café e a minha mentalidade está ali fechada e eu não me cuido e não abro a minha mente para outras coisas, então eu vou tomar o café em pé. Eu não vou arrumar a mesa para mim só. Arrumar a mesa com o prato, com o guardanapo, com a xícara. Não, é tudo muito rápido. A nossa mudança precisa começar dentro da nossa casa, no momento que a gente
tem na cabeça da gente, no senso comum, de que a louça melhor é para visita e a xícara quebrada é para os de casa. Que a toalha velha é para nós e a nova é para visita. O nosso pensamento tem que mudar. A louça nova tem que ser para mim e para minha família. A toalha nova tem que ser para mim, para o meu almoço com a minha família, não para os de fora. É para dentro. Primeiro começa dentro. Se você não mudar a sua mentalidade para o que acontece dentro, você não vai conseguir alcançar fora. Você não vai conseguir conquistar aquilo que você deseja. Se veja na posição que você quer. Olhe e na sua mente projeta onde eu quero chegar. Eu dizia assim algumas vezes, bom, com 50 eu terminei a faculdade. Com 52 eu quero estar trabalhando. Para mim já era super tarde começar a trabalhar com 52. Mas Deus é tão bom que eu já me via, sabe? Eu já me via no lugar. E eu falava, Senhor, o tempo é teu, tudo é teu. Mas é necessário que eu me visse lá. Primeiro, tem que acontecer dentro de você. Ser gerado esse sonho, esse desejo dentro de você. Para que Deus venha trabalhar. Então, primeiro, se projete no lugar. Porque se você só se vê atrás, você nunca vai chegar na frente. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Porque Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Mas é necessário que nós deixemos muitas coisas para trás. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quer viver o novo de Deus? Ore mais. Descanse nele. E busque. E creia que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Porque o trono de Deus não está vazio. Ele continua assentado, controlando todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um.